E é uma grande honra falar para jovens estudantes de biologia e dizer que vocês são privilegiados, né? Porque no nosso tempo não tinha essas ferramentas, né? E nem tanto acesso à informação como se tinha. O meu TCC de biologia, eu digitei ele numa máquina de escrever elétrica, né? Para botar uma figura lá era bem difícil. Mas vamos conversar. Então, pessoal, de formação eu sou biólogo, licenciado em ciências, com habilitação em biologia. Por que eu falo isso? Porque para sermos biólogos, a gente tem que ter ou o curso de História Natural, o curso de licenciatura plena em ciências com habilitação em biologia, ou o bacharelado em ciências biológicas, que é o que vocês fazem. Isso vocês são graduados. Essa graduação vai fazer com que vocês se registrem no conselho de classe, e a partir do registro no conselho de classe, no CRBio 3, né, da terceira região aqui, vocês serão biólogos, né? Por enquanto, vocês são estudantes de biologia, e um dia, quando vocês se formarem, vocês se registrarão. Por que eu falo isso? Porque isso é fundamental para o que eu vou falar para vocês, que é a atuação do biólogo em perícias ambientais no âmbito do poder judiciário, tá? Eu também sou advogado, e recentemente eu defendi a minha dissertação em mestrado na UFSC em perícias criminais ambientais, né? A minha principal atividade profissional é com perícias judiciais, no TRF4, né, Tribunal Regional da 4ª Região, e também sou professor, né, professor de pós-graduação, e graduação faz bastante tempo que eu não leciono. E é uma honra falar para vocês. Bom, então, a Hora da Ciência hoje, ela vai trabalhar com essa perspectiva de mercado de trabalho para vocês, que é uma perspectiva interessante para aqueles que gostam de trabalhar por tarefas, né? Eu acho que essa é a grande vantagem da perícia ambiental. Tu recebe uma tarefa, né, que é a produção de um laudo pericial dentro de uma ação judicial, e tu tem um tempo para realizar as tuas pesquisas de campo e o teu relatório, que é o laudo. E aí depois tu entrega para o Poder Judiciário, né, para o juiz dizer o direito em função da prova ambiental que tu produziu. Mas antes de iniciar isso, a gente tem que dividir um pouco. A perícia que eu vou falar para vocês é a perícia judicial no âmbito das ações civis públicas. Eu não falo perícias criminais do IGP, né, do Instituto Geral de Perícias, que é da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, e não falo também das perícias dos peritos da Polícia Federal. Esses são os peritos oficiais desses órgãos. Os peritos judiciais, eles seguem a instrução do Código de Processo Civil, para eles atuarem nesse âmbito. Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui é deixa eu ver agora, a professora Fernanda, vamos ver se eu vou acertar, né? Eu já... Não é parar a apresentação, é voltar a apresentação. Deixa eu ver se foi. Apresentar. Pessoal, vocês estão vendo? Sim, tá tudo ok. Tá tudo ok. Então tá, deixa eu só voltar aqui a perícia no artigo 156. Bom, pessoal, como é que funciona a perícia ambiental no âmbito da justiça? A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente vai querer trabalhar com um perito judicial, é bastante direito ambiental, né? O direito ambiental, ele está presente dentro da esfera das ações civis públicas de uma forma muito presente. Então, o primeiro ponto é o que diz a Constituição do Brasil, né?
O artigo 225 diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, bem de uso comum do povo, e a coletividade tem que defender ele para as presentes e futuras gerações. Isso aí é um direito difuso, né? É um direito fundamental. É um direito que acarreta até aquelas pessoas que degradam o meio ambiente, né? Quando a noção de direito difuso é essa, por exemplo, os caras que estão tocando fogo lá no Pantanal, na Amazônia, ou cometendo crimes ambientais, eles também são lesados, porque eles também estão sofrendo essa perda de qualidade ambiental. E quando isso acontece, o Ministério Público, seja federal, seja estadual, ou seja, as organizações da sociedade civil que têm na função no seu estatuto de promover as ações civis públicas, elas entram e procuram o judiciário, batem lá na porta e dizem assim: judiciário, está acontecendo um problema ambiental e a gente precisa reparar esse dano, e a gente precisa encontrar as pessoas ou as empresas que estão cometendo esses danos. E aí, o que acontece? Se transforma numa ação, né, dentro do Poder Judiciário, e a partir daí, essa ação, o juiz olha e cita os réus, e aí começa a defesa, começa a contestação, começa a análise interlocutória, um diz uma coisa, outro diz outra, não, eu não degradei tanto, degradei menos, e aí chega num ponto onde o juiz, para ter o seu convencimento, ele diz: preciso uma perícia para mensurar o dano e para saber o que realmente está acontecendo. E a partir daí, o juiz ele faz o seguinte: ele nomeia um perito que está cadastrado no sistema da justiça. Então, vamos olhar aqui o primeiro artigo, né? O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O que é isso? O juiz, ele sabe, ele precisa dizer o direito, ele precisa sentenciar, mas vai faltar na formação dele um conhecimento sobre um estágio sucessional de uma vegetação, um conhecimento sobre algum tipo de poluente, um conhecimento sobre várias questões de ecotoxicidade, daí todas aquelas questões que envolvem a degradação ambiental e os problemas que podem acarretar uma ação civil pública, o juiz precisa de um perito para dizer. Na maioria das vezes, muitas vezes, na verdade, as perícias são multidisciplinares, né? Seguido, eu sou nomeado junto com geólogo e com engenheiro sanitarista, né? Porque as perícias aqui eu estou falando para vocês da Guarda do Embaú, né? Aqui no município de Palhoça. Então, eu trabalho bastante com ecossistemas costeiros e de restingas, manguezais, áreas de duna, baixadas úmidas, banhados, né? Então, a construção civil avança muito sobre essas áreas, então, muitas vezes, a perícia se trabalha nesse sistema de corte e supressão de vegetação, estágio sucessional, curso d'água, poluição do lençol freático. Então, praticamente, a perícia que a gente domina aqui é essa. Talvez aí no Oeste seja uma perícia mais ligada à agroindústria, né, a um outro tipo de atividades econômicas que acontecem aí. Então, quando o perito ele é nomeado, ele tem uma charada, né? Se não tem charada, não tem perícia, né, pessoal? Então, é por isso que é importante que o juiz precise ter esse profissional de confiança. Então, vem aqui o primeiro parágrafo, né? Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, pessoal, o que é um profissional legalmente habilitado, né? Um profissional legalmente habilitado, no nosso caso, é aquele que tem um currículo efetivo, né? Vocês têm 3 áreas aí, o professor Roberto falou para mim, de atuação, e que depois que vocês se formarem, vocês vão se registrar no conselho de classe. A partir desse registro no conselho de classe, dependendo da área de conhecimento que vocês tiverem, vocês poderão fazer perícias afins de acordo com essa área de conhecimento, né? Para a formação do cadastro dos tribunais, devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores
ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta nas universidades, conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação dos profissionais e órgãos técnicos interessados. Hoje em dia, os tribunais, eles têm todo um sistema de cadastro de peritos, que é o que vocês vão poder fazer depois que vocês se formarem e tiverem o CRBio. E a partir daí começa o jogo, né, pessoal? O que a gente tem que entender agora, como funciona uma perícia ambiental. O principal problema, eu acho, que aí vai um pouco da expertise, e aí depois eu já pergunto para o professor Roberto se no curso de vocês têm pelo menos noções de direito ambiental, é o seguinte: quando a gente tem uma determinada norma ambiental, essa norma ela precisa ser traduzida para um evento que está dentro do processo. Por exemplo, houve uma supressão de vegetação em área de preservação permanente. Houve uma ocupação numa área de declividade. Então, todas essas questões que estão no âmbito da legislação, elas têm que fazer uma interface entre a ciência e o direito. E quem faz isso, e quem traduz, né, quem faz essa transposição didática para o juiz dizer, doutor, está acontecendo isso aqui, e aí depois tu pega, e a grande vantagem de ser perito, né, é que tu dá o diagnóstico e devolve a caneta, né, ele te empresta a caneta, tu faz o laudo e diz para ele, está acontecendo isso, e a partir daí é ele que toma a decisão. O perito ele tem que ser sempre muito imparcial, né, ele não pode em nenhum momento, deixa eu ver como é que eu volto aqui, né? Isso. Ele não pode em nenhum momento dar a sua opinião pessoal sobre o assunto, ele tem que ser extremamente técnico, porque o princípio do judiciário é a imparcialidade, né? A sentença significa sentir o direito. Então eu fiz aqui para vocês um caminho de como funciona uma perícia ambiental, né? É o fluxograma, na verdade, do início até o fim, que é onde a gente eu vou manter a palestra e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês e dos professores. Bom, vamos partir do princípio que vocês já se formaram, vocês já têm o CRBio na mão, e vocês já estão na área aí ou da área do meio ambiente, que o professor Roberto falou, saúde, e qual é a outra, professor, que eu não lembro? Não sei se... Ele falou 3 áreas, eu não estou lembrando. Biotecnologia. Biotecnologia, tá. Faltou então, essas aqui. Isso. Então, essas 3 áreas, professor, elas podem sim ensejar perícias ambientais, né? O que mais pega hoje em dia e o que mais tem serviço é na área de meio ambiente, tá? Eu nunca fui nomeado numa perícia de saúde, mesmo porque não tenho habilitação para isso, e também não tenho habilitação para biotecnologia. Mas seguramente, em questão com a lei de biossegurança, a questão dos agrotóxicos, eu acho que essas 2 áreas podem ensejar bastante a participação do biólogo nessas áreas. Mas a de meio ambiente tem bastante, pessoal, em função de desmatamento e ocupação irregular de certas áreas. Então, partindo do princípio que vocês estão nomeados, que vocês estão inscritos certinhos nas varas, houve uma demanda judicial, e aí o juiz pega o nome de vocês lá, fulano, Ricardo, né, vou usar o meu nome. Ele diz assim, tira um despacho com a minha nomeação. Ele conta uma história do processo, que é um despacho de decisão, ele diz o que está acontecendo, e aí chega para mim, onde eu estou inscrito, né, depois que vocês tiverem o cadastro, vocês têm uma senha ao EPROC, que é um sistema, é uma plataforma digital da Justiça Federal ou da Justiça Estadual também, a Justiça Estadual está usando EPROC agora, e aí lá vai aparecer nomeação. Aí tu vai lá, vai baixar todas as peças do processo e vai tentar entender o que está acontecendo, né? E nessas peças tem toda a historinha do processo e os quesitos que as partes estão lhe perguntando. Então, o que acontece? Tu é nomeado, aí o juiz apresente proposta de honorários. Aí, a partir daí, o que tu vai fazer? Tu vai olhar o tamanho do processo.
e o que tu vai precisar fazer para conseguir chegar no final. Aí tu vai botar o tempo de hora que tu vai trabalhar na proposta de honorários, tu vai botar se tu vai precisar de outros profissionais, isso é muito importante. Por exemplo, tem uma perícia ali que o juiz te nomeou sozinho, o cara te nomeou sozinho, mas tu sabe que tu não tem competência para trabalhar com nascentes, isso é só um geólogo que faz. Aí tem muita questão de engenharia sanitária, daí tu vai fazer um despacho dizendo, aceito a perícia, respondo tais e tais e tais quesitos, mas para a resposta desses quesitos, eu preciso da nomeação de outros profissionais. Aí vocês indicam quais os profissionais que vocês precisam. Muitas vezes tu pode indicar algum que já é da tua confiança, que também está inscrito na vara, ou às vezes eles já nomeiam, agora eles já estão nomeando, pelo menos nos 2 anos para cá, já nomeia tudo junto, né? Os juízes já entenderam, o judiciário, que meio ambiente é uma questão multidisciplinar. E aí, quando tu apresenta a proposta de honorários, ela pode ter 2 caminhos, né? Ou está muito caro, né? Ou não concordei com essa proposta, e aí eles pedem um pedido de reformulação, né? Aí tu pode fazer uma defesa da tua proposta, tu pode explicar, não, a proposta tem esse custo, esse valor, por causa disso, né? E ela pode ter 2 caminhos, né? E eles podem aceitar a reformulação. Ou então elas podem aceitar direto, né? E aí ela já define a perícia. Quando define a perícia, o que vai acontecer? Eu vou falar quando dá tudo certo, né? No cantinho da tela aqui tem a decisão, ela pode cancelar a perícia, ou ela pode substituir o perito. Não, esse perito está pedindo demais, não abriu mão, não quis baixar o preço, e o juiz arbitrou um preço que ele acha, e tu acha que tu não está satisfeito, pode sair, né? Mas não aconselho fazer isso. Mas vão partir do princípio que deu tudo certo, aceitaram a tua proposta. O Código de Processo Civil, ele diz que tu pode levantar 50% dos honorários depositados. Aí, nesses 50% é mais ou menos os custos que tu vai ter, mais uma grana aí para te movimentar naquele tempo que vai durar. Aí tu vai marcar a vistoria em campo, que tem que ter muito tato e consciência do quanto tu precisa trabalhar, para não pagar para trabalhar, né? No começo vocês vão errar a mão, eu não vou aqui falar uma coisa fantasiosa, às vezes a gente erra sim a mão e fica trabalhando durante bastante tempo, porque a gente não teve a perícia é uma coisa de risco, né? Às vezes o processo, acontece muita coisa no processo, que as coisas vão se desvendando, e quando tu vê, tu tá trabalhando mais do que tu tinha planejado, né? Aí fez as vistorias em campo, todas elas, né? É sempre bom emitir a RT quando tu começa a fazer a perícia, porque depois tu vai dar baixa nela lá depois, quando o processo se encerrar, ou quando o juiz disser que tu está satisfeito. E aí tu vai para a produção do laudo pericial. Quando tu terminou o laudo pericial, tu posta ele no sistema, e aí abre para as partes contestarem o teu laudo ou concordarem, né? Vão criticar, vão dizer, não, tá ruim, faz de novo, eu não gostei, responde melhor isso aqui, né? E aí depois tu defende o teu laudo. A partir dessa defesa do teu laudo, o juiz pode dar um despacho, né? Dizer que ele precisa de mais esclarecimentos, né, complementares do perito, e ele pode se ter como convencido, né? O juiz convencido. E aí ele determina o levantamento dos 50% dos residuais e intima as partes para as alegações finais. A partir daí, a princípio está encerrado o teu trabalho, tu pode, nessa perícia, pelo menos, descansar, né? Se é que isso é possível, porque muitas vezes acaba, porque quando a advocacia é muito aguerrida, né? Principalmente a advocacia empresarial ambiental, eles têm seus técnicos, né? Então isso acaba, é um jogo, pessoal. Vocês têm que entender como funciona o jogo. Principalmente vocês têm que entender como funciona a questão econômica, como funciona a questão socioambiental no lugar onde vocês estão. Isso tudo vai influenciar as decisões e vai influenciar como a banda toca, né?
na esfera judicial e principalmente o laudo de vocês, né? O laudo, ele é imparcial, ele traduz a norma para a realidade científica, mas mesmo assim as decisões sempre estão atreladas a uma balança, né? Que é a balança da sustentabilidade da preservação e a balança socioeconômica. E isso o perito tem que ter cada vez mais a perspicácia de saber aonde ele está inserido nesse contexto. Deixa eu mostrar aqui uma coisa muito interessante. Eu acho que onde é que está? O artigo... esse aqui. O parágrafo 3º do artigo 473. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, né, vocês vão contar a situaçãozinha ali, o que está acontecendo, qual é o principal problema, quais são as divergências técnicas dentro desse processo, né, análise técnica e científica, o método, né, pessoal, a questão metodológica é muito importante, né, porque às vezes a gente tem situações que tu vai ter que usar uma NBR, vai ter que dizer normas já aceitas pela comunidade científica, e a resposta conclusiva de todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes e pelo Ministério Público, né? E o que é isso? Se te perguntaram, tu responde, essa é a questão, né? Tu pode responder que o quesito está prejudicado, né? Mas tu respondeu conclusivamente, né? Às vezes o quesito está prejudicado, né? Tu não tem como descobrir aquilo que estão perguntando. E isso não quer dizer que tu não respondeu conclusivamente, né? No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Então, pessoal, aqui é uma coisa muito interessante. A gente sempre vai ter que aprender a entender quem é o nosso interlocutor. O bom laudo não é aquele que não gera divergência, né? Porque praticamente todos os laudos geram divergência porque alguém vai perder ou alguém vai ganhar. Mas o bom laudo é aquele que todos entendem o que tu quis dizer e quando eles rebatem numa argumentação de um ponto de falseabilidade, né? O Karl Popper, né? Vocês devem ter a disciplina de História e Filosofia da Ciência. Ele diz que uma teoria só é boa quando ela pode ter um ponto de falseabilidade, né? Então, se as pessoas conseguirem pegar esse ponto de falseabilidade e fazer com que tu responda isso que talvez não tenha sido bem entendido, ou ele está te direcionando para esse ponto, o teu laudo respondeu sim, conclusivamente, mas o jogo começou, né? Ou então, a melhor das hipóteses, né, que é muito raro, todo mundo concorda com o laudo e ele passa limpo, né? Isso acontece bastante, às vezes, mas não é a regra, né? A regra é o laudo e pelo menos uma volta tu vai ter que reexplicar o que tu disse. Mas quanto mais tu tiver uma linguagem próxima que faça esse meio de campo entre a linguagem jurídica e a linguagem científica, que muitas vezes a nossa linguagem científica ela é rebuscada, ela é difícil, e sempre lembrando, tu está fazendo o laudo para todas as partes, mas a principal parte que tu está fazendo é para o juiz. Eu aprendi no primeiro dia que eu botei o balcão no fórum. A diretora da secretaria, ela disse o seguinte: Ricardo, ela me deu a minha primeira perícia, né? Ela disse assim, tu vai responder os laudos, mas tu tenha consciência que o laudo é para o convencimento do juiz, né? E isso ficou na minha cabeça. Então, sempre quando vocês vão escrever, vocês têm que pensar como o juiz que nomeia vocês e confia em vocês, pensa. Por isso é bom vocês lerem algumas sentenças, a forma como ele conduz o processo. Tem juízes que são mais abertos a uma conciliação, e deixam as partes conduzir o processo de uma forma mais democrática.
Outros juízes não, eles conduzem o processo de uma maneira firme, tendo total controle dos atos, né? Isso tudo faz parte das regras do processo civil. E aqui o parágrafo 2º, pessoal, muito importante. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como omitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico e científico do objeto da perícia. Pessoal, isso é muito importante. Isso talvez seja o que pode definir se vocês vão continuar na perícia ou não, né? Eu sei porque todos nós temos opiniões sobre política, todos nós temos opiniões como vai ser conduzida a economia, todos nós temos opiniões sobre flexibilização das leis ambientais. E às vezes dá vontade, né, de a gente falar o que a gente pensa, né? Inclusive, alguns quesitos são provocativos. Eles dizem, na opinião do senhor perito, o que o senhor acha dessa questão? Principalmente o Ministério Público fala isso, né? O Ministério Público quer uma condenação. Então, e às vezes esse quesito, ele te tendencia, né, a que tu fale o que eles querem ouvir, né? Mas tu não tem que falar o que eles querem ouvir, tu tem que falar o que é ciência, o que tu achou nos teus resultados e como isso se comunica com a norma ambiental. A partir disso, tu não ultrapassa limites e nem omite opiniões. Mas isso é de uma sintonia fina que só o tempo vai ensinar para vocês. Eu já tenho alguns anos de perícia e ainda assim tenho que me policiar na forma como eu escrevo. Não que eu estou omitindo opinião, mas na forma como uma das partes vai pegar aquilo ali e vai tentar dizer, não, olha aqui, ó, ele está sendo parcial, cancela a perícia e anula a perícia. Nunca aconteceu. Os juízes sempre entenderam que eu não fui parcial, que eu me mantive imparcial. Mas eles vão tentar sempre. Então, quanto mais objetivo vocês responderem, quanto mais perspicaz, né, talvez essa seja a palavra, mais sucesso vocês terão no âmbito das perícias ambientais. E agora, o último, terceiro parágrafo, que eu já vou encaminhando, acho que para as perguntas, ou mais algumas coisas que vocês queiram saber. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando os documentos que estejam em poder da parte, de terceiros, ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento da perícia. Então, pessoal, uma boa perícia, vou dar uma dica para vocês, é uma perícia completa. Muitas vezes, as perícias, elas iniciam a partir de autos de infrações, né? Seja da Fundação do Meio Ambiente da cidade onde vocês moram, seja do IMA ou do IBAMA de ICMBio. E a partir daí, o IBAMA e o ICMBio têm o seu processo administrativo, mas eles também oficiam o Ministério Público, que acaba vendo uma irregularidade e entra com uma ação civil pública. E daí, nesse contexto, produzidas muitos laudos, muitas informações, as equipes técnicas de fiscalização tiram fotos, às vezes fotos que aconteceram naquela data, e a perícia é feita 3, 4, 5, 10 anos depois. Eu recém entreguei um laudo na perícia da Praia do Forte, que a ação ambiental começou em 1999, né? Em 1999 eu ainda estava na faculdade, e iniciou a ação civil pública. E a perícia foi concluída agora em 2020. Então, quase 20 anos depois, 21 anos depois. Então eu precisei daquelas fotos, né, e daqueles relatos, daqueles documentos que aconteceram lá naquela época. Então, é muito importante, quando vocês vão fazer uma perícia, que vocês vão chegar num local que muitas vezes ele está totalmente modificado, né? E essa é a função do perito, é tu enxergar aquilo que não está ali, né? E tentar traduzir. Então, tu vai precisar de documentos, né? Então, tu faz eu chamo de fase administrativa,
vocês fazem muitos ofícios a órgãos ambientais, documentos. Eu gosto muito de fotos históricas, né? Aqui em Florianópolis a gente tem a Casa da Memória de Florianópolis. Ela tem fotos, tem uma foto aí que está aparecendo na tela de vocês ali do Retiro da Lagoa, uma foto de 1955, né? E depois uma foto de 1999. E todas as séries históricas do Google e da 1938, 1957, 78 a gente tem aqui no estado. Vocês podem pegar de levantamento aerofotogramétrico para fazer esse quebra-cabeça, né, daquela área que vocês estão estudando. E também, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem fazer perguntas para esses órgãos, para que eles entreguem documentos que estão na posse de vocês. Na verdade, quando vocês são peritos, vocês têm praticamente, vocês são a longa-manos do juiz, né? Os braços longos, né? E os olhos do juiz em campo, né? Porque ele não pode estar lá, né? Então ele manda o perito. Então vocês têm que tentar colher o máximo de informações possíveis para que fundamente o laudo de vocês. Então um bom laudo é aquele que tem uma boa parte burocrática, né? Que é essa parte de documentos, uma boa parte de resgate histórico, com o que tiver de disponível no município de vocês, ou no estado que vocês forem trabalhar, e aí sim o melhor da tecnologia e das bibliografias, né? Eu particularmente, agora uma questão bem pessoal, né, para ecossistemas de costeiros, eu gosto muito de ler os trabalhos do padre Raulino Heinz, né, e do padre Balduino Rambo, né, que são naturalistas históricos aqui do sul do Brasil, que fizeram muitos estudos de Mata Atlântica e ecossistemas costeiros e restingas e manguezais na década de 40, 50, né? Então eles relatam muito bem como eram esses ecossistemas, né? E aí depois, claro, né, tu pega esses clássicos, né, esses autores antigos que não tinham, que eram os naturalistas de verdade, né, que naquela época não existia biologia, né, só existia história natural, né, e o curso de história natural ele é bem mais completo que o curso de biologia. Ele é um curso que tem geologia, tem geografia, tem cartografia, né, eles estudavam bem mais do que nós, né, e eles trazem muita informação do passado, então tu consegue tentar reconstituir um ecossistema original para tentar trazer para hoje em dia como deveria ser, né? E as transformações na paisagem nesse tempo. Então e aí a partir daí tu busca as NBRs, as técnicas que a gente tem hoje e tenta fazer com que o laudo seja o mais explicativo possível, né? É sempre bom fazer uma parte geral. Tem perito que vai direto para a resposta dos quesitos. Outros peritos, eu prefiro fazer uma parte geral, né, como se fosse um TCC, né, é bem isso, onde tem a síntese do processo, tem o relato das vistorias, o relato da fase administrativa, o corpo teórico, né, do que está sendo trabalhado, e uma parte dos danos ambientais. E aí, depois que eu tenho isso bem estruturado, fica bem mais fácil para tu responderes os quesitos. Tem peritos que já são de outra forma. Agora, recentemente, eu trabalhei com um perito engenheiro de agrimensura, e a gente foi fazer o laudo, foi bem interessante, assim. Ele dividiu os quesitos e simplesmente me entregou a resposta dos quesitos. E aí eu vi, ele não é um cara que faz isso, ele já responde o quesito seco, faz só uma ementa, assim, rápida. Não aconselho a fazer isso. Não estou dizendo que está errado o que o colega fez, mas quanto mais informações vocês disponibilizarem no laudo, melhor é o entendimento e melhor vai ficar quando vocês precisarem explicar o laudo, né? E aí eu sempre faço, como na maioria das vezes, as perícias elas são quase que um TCC. Então, para ser perito, aquilo que eu falei, né? Trabalhar por tarefas é bom,
tu não tem horário, né? Só tem prazo, então tu pode trabalhar 2, 3 dias seguidos e folgar outros tantos, só não pode perder prazo, mas tu vai ter que produzir bastante coisa, né? Então é diferente de um trabalho que tu tem um emprego, né? Tem horários para cumprir e metas de uma empresa ou de um serviço público, ou, enfim, das pessoas que têm rotinas, né? A perícia, ela tem a sua rotina, e quem transforma a rotina é a própria pessoa que está trabalhando nela.